Boa noite, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Ansiosos pelo tema de hoje? Por que o diálogo é tão importante no casamento? E aí, e por que ele é tão difícil? Por que o diálogo é tão importante e por que ele é tão difícil? Fala para mim. E por que eu retomo esse tema? Eu retomo esse tema porque justamente acontecem muitos problemas entre os casais. Ou eles não se falam, ou se falam pouco, ou o pouco que fala é mal interpretado. E existe também aquela questão, né, de não falar só com as palavras, né? Se fala com gestos, se fala com o olhar, se fala com descaso, se fala com o jogar de cabelo. Então, tudo isso é mal interpretado. Quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a pensar, né, tudo é com base na linguagem, tudo é com base no diálogo. Tudo que a gente quer passar para o outro é através do diálogo. Mas como é que a gente vai passar isso? Como é que a gente vai fazer o outro entender como a gente está, como a gente se sente? Como é que a gente vai mostrar isso para o outro? E como é que a gente vai entender como é que o outro se sente no relacionamento? Falando. Falando, expondo. Expondo. Só que existem tantas dificuldades, e aí assim, eu já falei várias vezes, né, o que fazer, como fazer. Só que hoje eu resolvi abordar justamente na raiz. Hoje eu quis pegar ali na raiz. Por que é tão difícil? Porque eu tenho certeza que vocês acabam se fazendo esse questionamento. Por que é tão difícil? Por que eu não consigo falar para o meu parceiro o que eu sinto? Por quê? Aí você vai com todo aquele pensamento de tudo que você vai falar para ele, né? Você sabe exatamente tudo que você vai falar. Só que chega lá na hora, trava. Trava, você não consegue falar, você fala coisas que você não queria e acaba sendo mal interpretado. E depois, no final, se você tenta falar mais alguma coisa, embola todo o meio de campo e você desiste. É assim que acontece? É assim que acontece com você? É bem complicado. Eu vou colocar aqui alguns pontos, né, que eu percebo com relação aos meus pacientes, que eu já percebi em toda a minha trajetória aí, com toda a minha experiência que eu tenho nos atendimentos. E eu fui anotando, né, listando tudo que eu venho percebendo com relação a essas dificuldades, né? E eu vou listar aqui para vocês algumas delas. E aí eu gostaria que vocês participassem, que vocês dissessem para mim o que vocês estão achando, se realmente isso se encaixa com vocês. Façam perguntas, façam perguntas. Eu preciso entender qual é a maior dificuldade de vocês. E até porque, como eu vou realizar o workshop agora, a partir do dia 23, eu quero incluir também essas dificuldades. Tudo que vocês forem anotando aí, eu vou colocar no meu workshop, porque tudo é material, tudo agrega. De repente eu falo de uma coisa que não é o que vocês estão sentindo ali no momento. E eu quero justamente sanar todas essas dúvidas. Então vamos lá? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo tranquilo? Tá, vocês estão me vendo? Tá tranquilo o áudio? Compartilhe essa live com quem vocês acham que de repente precisa, que vocês percebem que está tendo dificuldade de diálogo entre eles, né? O marido não sabe dialogar direito com a esposa não compreende, tá difícil aí a comunicação entre o casal. Compartilhe essa live, porque eu acho que vai ser bem interessante alguns tópicos que eu vou abordar aqui. Perfeito, perfeito, Ana. Joia. Ana tá falando que tá tudo certo. Então vamos lá. Gente, por que o diálogo é tão difícil no casamento? Um dos problemas que eu percebo, porque as pessoas não têm a prática de ouvir. As pessoas não têm. Vocês já perceberam como que é o diálogo entre as pessoas? Boa noite, Elisângela, boa noite. Vocês já perceberam como que é o diálogo? Ai, hoje eu não tô bem. Hoje eu tô sentindo uma dorzinha de estômago. Ah, mas eu também não tô. Acordei, parecia que eu tava com febre. Menina, eu também, uma dor de cabeça. E aí começa, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala. Não se escutam. Porque o tempo todo, quando o outro está falando, o tempo todo está pensando nos argumentos. O que vai falar para responder aquilo que está sendo dito.
não para refletir, para analisar sobre aquilo que o outro está dizendo. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Quando a gente fala sobre aquele diálogo assertivo, aquele diálogo eficaz, é aquele diálogo que tem uma escuta ativa. Uma escuta ativa. É aquele diálogo que, além de você ouvir com os seus ouvidos, você vai ouvir com a sua alma. Sabe quando você chega no restaurante? O rapaz pergunta se o que você quer beber, e você fala, eu quero uma água com gás. E ele vai embora e te traz uma água normal, né? Você quer uma água com gás, ele te traz uma água normal. O que aconteceu? Ele ouviu, só que ele não ouviu com o coração, ele não ouviu com a alma. Ele não ouviu, ele estava prestando atenção em outra coisa. Então, eu digo que hoje isso está acontecendo muito, demais. Por quê? Porque nós estamos sobrecarregados de informações, nós estamos pensando muito com relação a muitas coisas, são muitas informações por todos os lados. E aí, quando a gente está conversando com alguém de uma forma sem compromisso, é difícil a gente se concentrar naquilo. E a gente está querendo falar, a gente quer falar. Então, a gente fica pensando muito nos argumentos. Isso acontece com vocês? Fala aqui para mim se isso acontece, se vocês percebem que vocês não ouvem direito o que falam para vocês, e se vocês percebem que vocês também não estão sendo ouvidos, principalmente com relação ao seu cônjuge. Você percebe que ela não te ouve? Quando você fala sobre algum problema que você tem, algum problema que você passou no serviço, algum conflito que você está vivendo, você percebe que ela não te dá a devida atenção? Ou que ela não te responde da maneira como você gostaria que ela respondesse, porque você percebeu que ela não está te ouvindo? Você também percebe que isso acontece com ele? Quando isso acontece, vocês falam um com o outro que isso está acontecendo? Exatamente, Elisângela, exatamente. Tem gente que só escuta o que quer. Tem gente que só escuta o que quer. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está falando tudo aquilo que está aqui dentro. Só que o outro, ele presta atenção só em algumas coisas. Principalmente para contra-atacar. Um dos fatores primordiais para você conseguir, para você ouvir alguém, é você conhecê-lo. A gente não consegue conhecer o outro se a gente não ouvir. Sabe aquela pessoa que, de repente, a gente está lá na empresa, entra uma pessoa e aí começam a falar, não gosto daquela menina. Eu não gosto dela, não gosto dele, eu não sei, eu não gosto dele. Mas você já conheceu? Sentou, conversou, foi tomar um café? Não, mas eu não gostei. Como que você pode dizer que você não gostou de alguém que você não conheceu? De alguém que você não parou para ouvir? Como é que é isso? Boa noite, Van. Boa noite. Como é que é isso? Porque você só conhece a pessoa a partir do momento que ela começa a falar sobre as experiências dela. Eu falo que ninguém sabe o que se passa na mente de uma pessoa até que ela comece a falar sobre aquilo. Ninguém sabe. Muitas vezes as pessoas carregam dores, aflições, fragilidades, inseguranças tamanhas. Ela acaba se fechando no mundo dela, justamente como uma forma de defesa. E aí ela fica lá no mundinho dela. As pessoas falam que ela é metida, falam que ela é arrogante. Quando você para ir tomar um café com essa pessoa, você vê que essa pessoa é extremamente agradável. Mas as pessoas têm defesa, gente. Boa noite. Boa noite. As pessoas têm defesas. Coloca aqui para mim. Qual é a maior dificuldade que você percebe quando você vai conversar com o seu cônjuge? Põe aqui para mim. Jaci, boa noite. Boa noite. Coloca para mim, gente, qual é a dificuldade que vocês sentem maior? Eu vou citar algumas aqui, mas eu queria que vocês colocassem, porque vai ser conteúdo para o workshop. É lá que eu vou abordar e eu também vou explicar minuciosamente, passo a passo, né, sobre esse problema aí que vocês têm. É legal, eu acho super importante. Eu falo assim, que muita coisa que a gente não faz no nosso relacionamento, muita coisa que a gente não faz na nossa relação, é porque a gente não sabe. É porque a gente não tem conhecimento. Então, é justamente isso que eu venho passar aqui para vocês. Tá bom? Então, assim, a primeira dificuldade que eu vejo,
né, que é tão difícil o diálogo no casamento, é esse. É o casal não se ouvir. O casal não se ouvir. Não esquece, compartilha essa live. Veja quem que de repente está precisando, né? Aquele casal que você sabe que está sempre com problema, aquele casal problema. Passa para eles essa live, vamos ver se a gente consegue ajudar. Boa noite, ela nunca me escuta e para ela eu sempre estou errado. Ela nunca. Certo, também tem essas questões, tá? Da pessoa sempre se manter ali rígida, sempre. Eu falei até na live anterior, né? Sobre as suas verdades. Suas verdades são únicas. E você não consegue ser flexível para entender que o outro também tem o mundo dele, o outro também tem as crenças dele, ele também tem as suas verdades. Ele cresceu num mundo diferente do seu. Teve outras experiências. Então, é óbvio que vai pensar diferente. Gente, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falava hoje para uma paciente minha, né? Eu falava hoje, gente, a graça do relacionamento são as diferenças. Elas agregam, por mais que o casal pense que não, as diferenças elas agregam na relação. É muito gostoso você perceber que o outro pensa diferente. É claro que numa discussão, vocês vão tentar entrar num acordo. Mas fazer o outro pensar como você pensa, não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque cada um tem o seu mundo. Vocês vão entrar num acordo, vocês vão conversar de uma forma racional, sem tanta emoção envolvida, porque tanta emoção também deixa todo mundo frágil, fragilizado, cheio de mágoas, cheio de rancores. Então, vocês vão conversar ali para alinhar as ideias. Várias vezes eu tive vários desentendimentos com o Wagner por conta disso. Ele achava que eu tinha que pensar igual ele. E eu também achava que ele tinha que pensar igual a mim. Só que não, gente. Isso não acontece. Não acontece. E aí teve uma... Até que um dia caiu a ficha. E eu falei assim para ele, olha, eu não tenho como pensar como você. E eu tenho certeza que você não vai pensar como eu. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente pode continuar levando a nossa vida. A gente não precisa ficar brigado durante dias, durante semanas. Tá tudo bem. A gente só não pensa igual. E isso é excelente. É excelente. Porque em vários momentos, eu vou precisar do ponto de vista dele, ele vai precisar do meu. E é isso que enriquece o relacionamento. E isso enriquece demais o relacionamento. Certo? Gente, vamos para outro tópico? Ah, aqui eu vou pegar os homens, né? Que isso eu percebo mais que acontece com os homens. Medo de evidenciar os problemas. Sabe o que o homem faz? Eu vou falar. Mulheres, me apoiem. Sabe o que o homem faz? Ele finge que não está acontecendo nada. Tá ali, tá o problema, tá instalado na relação. Ele percebe porque não tá igual. Mulher normalmente é tagarela, né? Mulher fala para os cotovelos, a mulher para de falar. A mulher tá ali carrancuda, tem alguma coisa acontecendo. E o medo? E o medo de perguntar o que é que está acontecendo? Muitas coisas, né? O homem, ele evita. O homem, ele vai evitando. Então, se ele pode deixar de falar sobre aquela questão, ele vai deixando. Ele vai deixando. Eu tenho muitos, né? Muitos seguidores que me procuram lá no direct. Só que aí eles já me procuram quando o gato já caiu do telhado. Quando já não tem mais nada para fazer. Minha mulher está indo embora, e agora? Socorro! Né? Então, assim, homens, eu falo para os homens, gente, porque isso é o que eu percebo mais com os homens. Claro que também tem mulheres nessa situação, mulheres que agem dessa forma, mas não façam assim. Não façam. Está acontecendo? Olhe de frente. Veja, porque não vai sumir. O problema não vai evaporar com o tempo. Ele não vai evaporar. Não vai embora do nada. Vocês precisam sentar e conversar. Lucas está falando, é isso mesmo. Exatamente. Vocês precisam sentar e conversar sobre aquilo. Ah, mas é um assunto muito delicado. Eu percebo porque as mulheres, elas me procuram. O homem tem que entender que mulher nunca tá errada. Não, também não é assim. Não é assim, né? Mas o que tem que acontecer, né? O homem, quando ele percebe que tem alguma coisa errada, tem que sentar e conversar, gente, porque não vai deixar. O problema não vai sumir, a mulher não vai esquecer, tá? E o que vai acontecer pode ser muito pior. É se transformar uma mágoa, se transformar num ressentimento.
Como eu tenho homens que me procuram aí, né? E que falam, eu não sei por quê, a minha mulher foi embora, ela não quer nem mais falar comigo, ela me bloqueou no WhatsApp, ela me bloqueou em todas as redes sociais, não quer falar comigo. Por que não quer? Fala aqui pra mim. Por que de repente a mulher resolve ir embora e não falar mais nada e bloquear? Porque não adianta. Se vocês pararem para pensar lá atrás, quantas e quantas vezes elas tentaram abordar o assunto? Quantas? Vamos parar para pensar. Ou então, quantas vezes vocês perceberam que elas não estavam como elas são de fato? Alguma coisa estava diferente. E o medo de perguntar porque você está diferente? E o medo de perguntar? Porque muitas vezes acredita-se, tudo bem, eu não vou falar que eu sou homem, tá? Mas essa é a grande maioria. Mas por quê? Porque acredita-se que é um problema que tá ali e com certeza vai ser muito difícil de resolver. Não vai saber como lidar com aquilo. Mas sabe o que vocês têm que pensar nessa hora? Vocês são dois. São duas cabeças pensando. Você não tem que resolver sozinho. Você não tem que resolver sozinha. Certo? Vocês vão ali, vocês vão expor o problema. Vocês vão dizer o que está acontecendo na relação. Vão se ouvir. Acima de tudo. Ouvir. Entender o que é que está acontecendo com o outro. O que aconteceu que deixou o outro magoado, chateado. Não é passando por cima. Não é fingindo que não está vendo. Porque está acontecendo. Está acontecendo na relação. É a mesma coisa que você dizer que você está ouvindo a chuva lá fora, está vendo que está vindo uma tempestade, e é você fechar todas as janelas, você fecha tudo e vai para debaixo do cobertor, não está acontecendo nada. Está acontecendo. Está chovendo lá fora. Está vindo uma tempestade. Fingir que não está acontecendo, fingir que não está vindo, é o pior que vocês podem fazer. Não façam isso, tá bom? Outro problema que eu vejo. Gente, ficou claro para vocês? Tá claro? Fui clara com vocês. Coloquem aqui para mim se de repente vocês ainda têm dúvida, se acontece algum outro problema. Vão colocando aqui para mim, tá? Fui clara, Van? Joia. Coloca aqui para mim se isso acontece com vocês. Coloca aqui que eu quero saber. Isso acontece comigo. Isso acontece com meu cônjuge. Coloca para mim aqui. Eu sei, gente, o que acontece. Falam para mim direto isso. Vamos lá. Vamos para o próximo. Medo do que vamos ouvir. Exatamente. Medo do que a gente vai ouvir. Acontece sim, né, Lucas? Exatamente. O César está dizendo aqui, sentar, conversar e entrar no acordo. Exatamente. Exatamente. Só que muitas vezes é doloroso. Comigo acontece, né, César? Exatamente. Por quê? Por que isso acontece? Porque é doloroso. A gente acha que não vai conseguir lidar. É a mesma coisa, assim, a gente tem medo do que a gente vai ouvir. Então, muitas vezes a gente não pergunta. Por quê? Tem aquele fantasma, tem aquele medo de que não vai saber lidar com aquela situação. E aí, se eu não souber lidar com isso? Outra questão, né? Eu vou ter que abrir mão do meu ponto de vista? Não posso nem falar porque ele está ouvindo a live também. Legal. Legal. Não, tudo bem, a gente faz uma terapia de casal aqui. Na terapia de casal eu falo, né, para as pessoas falarem. Mas eu estou intermediando, aqui vai ser meio difícil. Não. Mas fala, gente. Pode falar. Tudo é uma questão de como você vai abordar o assunto. É um assunto delicado? É frágil, né? Eu falo que muitas vezes, eu associo a uma escara que a gente tem na pele. Sabe aquele paciente que fica naquela mesma posição durante muito tempo? A pele que fica ali, né, em contato com o colchão, muitas vezes vai criando uma escara e não se percebe. Não se percebe, vai criando uma escara, só que começam a surgir os primeiros sinais daquela escara. Como é que aparece? Vocês já viveram isso, né? Quando minha avó ficou internada, aconteceu isso muito com ela. Então, assim, você percebe que ali já não está normal, tem uma manchinha.
E quando você passa a mão assim, dói. Então, eu falo que é quando o relacionamento ele tem alguma dor, surgiu alguma dor ali. E não se falar sobre aquilo, exatamente. O Campelo está dizendo, às vezes tenho medo de ouvir algo que não saiba resolver. Você não precisa resolver sozinho, tá bom? Isso que é legal. E também assim, fala. Fala, gente, vocês não estão lidando com o inimigo. O cônjuge de vocês é a pessoa que vocês têm mais próxima, aquela que vocês têm mais que confiar. Então, fala. Se surgir um problema que você não sabe, fala. Não sei como lidar com isso. Vamos resolver junto? Vamos pensar junto? Eu não sei. Não é vergonha. Não é vergonha mostrar as nossas fragilidades, não é vergonha mostrar as nossas... Porque ninguém é perfeito. Então, você mostrar suas imperfeições, não é que você está querendo dizer para ele o que você é de fato imperfeito. Todo mundo é imperfeito. Todos somos imperfeitos. Ninguém tem todas as respostas. Ninguém tem. Principalmente no relacionamento. Pode até parecer que a pessoa tenha, mas não tem. Então você fala, não sei como lidar com isso. Eu não sei. Você está se sentindo assim, 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 só que eu não sei como resolver. Mas vamos tentar resolver juntos. Só não finja que não está acontecendo, só não finja que não está vendo. Porque a mulher, ela mostra. Quando está acontecendo alguma coisa, a mulher mostra, o homem também mostra. Porque fica diferente, gente. Fala para mim se não fica diferente. Fica diferente. Não fica a mesma coisa. Eu falei, a mulher é tagarela, mulher, né? Ela tem aquele jeito dela. Eu sou extremamente... Eu falo muito, vocês, né, já perceberam que eu falo um pouco. Eu falo. E eu tô sempre muito sorridente. Eu tô sempre assim, esse é o meu normal. Se de repente eu me fecho, se de repente eu não falo, Wagner já sabe que tem alguma coisa que não tá legal. Mas hoje a gente já entrou numa sintonia tão legal que eu falo abertamente o que é que tá acontecendo. Eu falo, ele escuta. E quando ele não sabe como resolver, ele se cala. Ele fala, não sei. Não sei, a gente tem que conversar junto para tentar entender o que é que está acontecendo. Já se falou, fica assim, principalmente quando está mentindo. Aí também já é uma outra questão, né? Aqui eu tô falando muito, Jaci, sobre transparência. Aqui eu falo daquele relacionamento que é importante a gente ter a confiança, gente, tá? Quando eu falo, porque o diálogo é tão difícil no casamento, envolve muita confiança. Quando acontece a quebra dessa confiança, por qualquer motivo, aí se torna também muito difícil o diálogo, porque o diálogo, aquele que é assertivo, o diálogo eficaz, ele envolve muita confiança, porque você vai se expor muito para o outro, você tem que ser muito transparente para o outro, bom? A Conceição está dizendo aqui que não consegue, eu não consigo, né, dormir mais com meu marido, 32 anos, acho que vamos separar. Conceição, 32 anos de casada. Conceição, fala aqui para mim. Como é que era o diálogo entre vocês? Vocês falavam, vocês tinham aqueles diálogos longos que eu abordei na live anterior? Diálogos longos. Aquele diálogo que a gente fala como se sente, aquele diálogo que a gente aborda de fato os problemas da relação, os conflitos. Vocês falavam sobre isso? E resolviam as questões? Esses dias eu até postei lá no Instagram, né? Como é que começa? O casal percebe um problema, o casal para falar, entra em desacordo, tem as desavenças, tem as brigas, tentam resolver, não tem como, saem magoados. E aí, depois de um tempo, de novo, se torna um ciclo vicioso isso, né? Então, voltando um pouquinho ali na escala que eu estava falando, gente, a escala tá ali, o problema da relação tá ali. Como é que a gente resolve a escala? Vocês sabem como é que resolve Olha lá, Conceição tá falando, sempre foi muito ruim. E ela tá me falando, são 32 anos de casado. Gente, vamos pensar? Vamos pensar, pelo amor de Deus, gente. 32 anos num casamento difícil, com diálogo ruim. Vamos parar para pensar. Quantas pessoas vivem isso hoje em dia? Quantos? Eu sei.
Eu sei porque eu lido direto com muita gente. A gente está falando aí de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 32 anos de casado, com problema no diálogo. Se desde o começo eles tivessem entendido, que é importante falar sobre os problemas, é importante falar sobre os conflitos, não jogar para debaixo do tapete, será que isso teria acontecido? Será que isso teria acontecido? Fala para mim. Eu acho que não. Eu acho que não. Sabe uma outra dificuldade que eu vejo por conta do diálogo? Receio de ideias contrárias. Aí sabe o que o casal faz? Não fala. Principalmente quando um esconde as coisas do outro. Principalmente quando um esconde as coisas do outro. Esconde por quê? Porque acha que o outro não vai concordar. Porque acha... Então esconde. Tá certo isso? Vamos lá. Fala aqui se isso acontece com vocês. Se muitas vezes vocês escondem alguma coisa do seu cônjuge porque vocês acham que o outro vai ter uma ideia contrária. Eu tô falando sobre qualquer assunto. Por quê, gente? O que eu falo muito assim, que deu muito certo na minha relação e dá até hoje, é a transparência. É a transparência. E isso eu não digo só com relação ao Wagner, eu digo com relação à minha filha, eu sempre fui muito transparente. Eu nunca escondi. Muitas vezes ela ia tomar vacina, eu sabia que ia doer. E ela falava para mim, mãe, vai doer? Vai, filha. Aí o Wagner ia, né, que o Wagner tinha mania de colocar panos quentes. Não, filha, só um pouquinho. Ela olhava para mim assim, porque ela sabia que eu era sincera com ela. Vai doer, mas não vai ser insuportável, porque você é forte, você aguenta. Então ela ia, e até hoje, gente, até hoje, a Giovana vai, dá o bracinho e pum, tomou a vacina. Ela me perguntou durante muito tempo, mãe, vai doer? Não, essa é só uma picadinha, essa daí é de leve. Ah, então tá bom, ela já ia esperando aquilo. Então, o que eu falo? É transparência. Muitas vezes eu tenho que falar com o Wagner alguma coisa que eu sei que vai ser difícil para ele entender. Mas eu falo. Eu falo porque tem que ter transparência entre a gente. É muito ruim você descobrir depois que alguma coisa aconteceu. Eu estava com uma paciente essa semana e ela estava falando que ela fica muito, muito chateada, porque parece que o marido dela tem um mundo particular dele e com a família dele. E ela fica sabendo das coisas através de outras pessoas. Ou então, depois que aconteceu, que ela fica sabendo. Nossa, mas isso já está rolando há quanto tempo? 3 semanas. E eu não estou sabendo? Então, cadê a amizade? Cadê a cumplicidade que eu falo que é tão importante no relacionamento? A Conceição está dizendo que ela sempre foi muito transparente, ele não. Conceição, uma coisa aqui que eu vou deixar bem clara, tá, gente? O relacionamento é uma via de mão dupla. Muitas vezes a gente se coloca no papel, até para que a dor da culpa não seja tão pesada. Então a gente se coloca no papel assim que a culpa foi só do outro. O relacionamento é uma via de mão dupla. Eu não estou dizendo, tá, Conceição, que isso não aconteça. Eu não estou dizendo que você não seja transparente e que ele não. Só estou dizendo que a gente ficar focando só no outro, isso não existe, porque lembra que eu falo sempre, o casamento, o que existe muito no relacionamento, no casamento, a lei da ação e da reação. O outro reage muito. Nós reagimos com relação à ação do outro. Então, muito do que o outro faz é com relação ao que eu faço. É com relação... O outro vai reagir de acordo com a forma como eu faço as coisas. Então, é isso que a gente precisa ficar muito atento, tá? Via de mão dupla. Entra aí a empatia. Por que ele reagiu assim? Entra muito isso. Você entender como o outro está reagindo. O que foi que você fez para que o outro reagisse dessa forma? Entra no diálogo. Como é que eu vou abordar esse assunto? Eu já vou abordar sendo agressiva com ele? Eu já vou abordar sendo agressivo com ela? Sendo grosseiro? Esses dias uma paciente minha chegou e ela já foi falando, né? Não, numa terapia de casal. Que ela chegou assim, já estava bem na hora, e ele já foi agressivo ali com ela.
E aquela fala dele atrapalhou todo o contexto, porque ela já foi na defensiva. Ela já entrou na terapia na defensiva, explicando o que tinha acontecido. Então, vamos parar para pensar. Qual é a queixa do seu cônjuge? Que você é muito grosseiro, que você é muito estúpido, que você é grosseira, que você é estúpida. Qual é a queixa? Se aquela queixa persiste, vamos voltar um pouquinho para a gente? Vamos olhar aqui, ó, para o nosso umbiguinho? Vamos olhar? Vamos tentar identificar? Vamos ser crítico, autocrítico nessa hora, para entender isso que ele fala, que o nosso cônjuge fala. Nossos criadores falavam, nossos filhos falam. Se outras pessoas falam, gente, me conheceu assim, eu não preciso mudar. É assim que eu sou. Ponto final. Não, a gente tem condições de mudar. A gente consegue. A gente consegue para poder melhorar nossos relacionamentos, a gente consegue. Se a gente percebe que o nosso tom de voz é um tom mais agressivo, mas eu sempre falei assim, eu falo assim. Tenta melhorar um pouco com o seu cônjuge. Já percebeu que isso magoa? Já percebeu que isso fragiliza a relação? Se fragiliza, vamos tentar resolver. Vamos tentar fazer por onde? Tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo? Uma dificuldade que eu vejo muito. Me fala aqui se vocês estão se identificando com todas essas dificuldades que eu estou vendo. Conceição, Lucas, está sempre falando alguma coisa aqui. Fala para mim se é isso que vocês estão identificando também, se existem outras questões. Fala aqui para mim. Vamos lá. A gente não sabe falar sobre o que a gente sente. É uma outra questão que eu vejo. Então, assim, marido sempre chega tarde em casa, aí você vai na ameaça, né? Você vai na ameaça para ele não chegar tarde. Por quê? Por quê? E na ameaça? Por que ir brigando? Por que ir discutindo? Porquês, né? Muitas vezes os porquês, eles são muito importantes. Se você se perguntar por quê pelo menos umas 5 vezes, você chega lá na sua raiz. E isso é inteligência emocional. Marca isso, anota, anota. Faça os porquês. Por que eu quero que ele chegue cedo? Porque eu quero ele aqui. Por que você quer ele aí? Porque eu quero assistir um filme, quero que ele veja comigo. Por quê? Porque eu gosto da companhia dele. Então, chegou lá no final, é esse finalzinho que você tem que falar. Por que fala o começo só? Será que dá para você chegar aqui no horário que eu queria assistir um filme com você? E eu adoro quando você está aqui comigo. Esses dias eu estava lá no sofá e eu percebi que eu estava ali sozinha, estava vendo um programa interessante. Eu gritei pro Wagner, né? Falei, amor, você não vai vir? Não, já vou. Aí eu falei para ele, eu queria que você estivesse aqui comigo vendo esse programa. Acho que vai ser muito legal para você, acho que você vai gostar bastante. E eu quero você aqui comigo. Só isso. Eu não tô mandando ele, não tô mandando nele. Sabe? O que eu acho que deixa muitas pessoas inflamadas é mandar. Mandar no outro, gente. Não precisa disso, não façam isso. Ninguém gosta de receber ordens de ninguém. Ninguém gosta. É muito triste. É muito chato você perceber que o outro está mandando. Só que quando você fala o porquê que você quer que a pessoa esteja lá, que você quer a pessoa ali do seu lado, ou quando existe algum conflito entre vocês, e você começa... normalmente as pessoas, elas deixam de falar como que elas se sentem, justamente para não expor uma fragilidade. E elas acharem que elas estão muito em evidência. Aí a gente fala sobre transparência, né? As pessoas não gostam de se expor tanto assim. Eu falo que as pessoas, elas ficam nuas, umas na frente das outras, mas elas não expõem o que elas sentem. E isso é muito ruim, porque na medida que você libera isso e que você fala como você se sente, você está permitindo que o outro também fale como ele está se sentindo. Gente, isso é riquíssimo no relacionamento. É riquíssimo. Você está permitindo. Então, você permite. Quando você grita com o outro, você permite que o outro grite com você. Perceba,
Então, é assim, como eu estou transmitindo uma mensagem para o meu cônjuge? Como eu estou permitindo que ele se comunique comigo? Através de poucas palavras, através de transparência, através de gritos, com respeito. Eu trato como eu gostaria que me tratasse. Eu falo como eu gostaria que falasse comigo. O teor do meu diálogo é o teor que eu quero receber. Eu sou transparente. Eu espero a transparência do outro. Percebe a diferença? É normal o marido adicionar. E agora subiu aqui. Faz a pergunta de novo. Sumiu. É legal. Não curto que me imponham, mas que pergunte a disponibilidade para fazer algo. Exatamente, César. Exatamente. A questão é essa. Ninguém gosta de receber ordem. Ninguém gosta de receber ordem. Ninguém gosta. Só que quando você pede e quando você mostra os reais motivos, exatamente isso, como você se sente, o outro está permitindo que você faça o mesmo. E é muito legal. Aí sim enriquece demais o relacionamento. Isso aconteceu no casamento entre meu sogro e minha sogra. Ela sempre manda nele, perto de todas as pessoas. Não tinha lugar para ela mandar ele fazer. Exatamente. É isso. Como você acha que a pessoa se sente quando acontece isso, uma exposição dessa? Você acha que é legal? Então, assim, uma coisa que eu utilizo muito na minha relação com o Wagner demais é a empatia, gente. Empatia. Como eu me sentiria se eu fizesse isso que eu estou fazendo com ele? Como eu me sentiria? Se eu estivesse no lugar dele, como é que é isso? Eu me senti constrangida. Então, quando você se coloca no lugar do outro, quando você começa a enxergar com a ótica do outro, a ver da forma como o outro está vendo e sentindo, você consegue agir com mais respeito. Você consegue agir com mais respeito. Vamos lá para o próximo? Assim, gente, isso é importantíssimo, tá? Que eu ia abordar com vocês. O diálogo, ele se torna muito difícil no casamento quando o casal não tem mais planos em comum. O casal não tem mais planos em comum. Nem a curto, médio e nem a longo prazos. Não existe mais. Edu, legal, Bindi. Péssimo. Tem pessoas que, quando caso se sente dono da outra, como uma propriedade, e aí as agressões começam. Exatamente. É a gente querer que o outro seja exatamente o que a gente quer, não o que ele é. Quando você conheceu aquela pessoa, a pessoa era daquele jeito. Você não se apaixonou por ela? Fala, gente. Você se encantou pela pessoa do jeito que ela era. Aí você casa, tem a época do encantamento, né? Da época do namoro é a época do encantamento. E é óbvio, tanto você como ele, ou você como ela, vocês mostravam o que era mais bonito em vocês. É óbvio, isso é normal do ser humano. E você também está voltado à conquista, né? Essa época de namoro é uma fase para você conquistar o outro. Então, é óbvio que a gente vai mostrar o lado mais bonito da gente, né? O lado luz. Só que todo mundo tem o lado sombra. Aí, depois que casa, a atenção fica voltada para outras coisas. É voltado para o trabalho, para a casa, para os filhos, para contas a pagar, tarefas domésticas. E aí você vai se mostrando como você é de fato, seu lado luz, seu lado sombra. Deixou de ser aquela pessoa magnífica que o outro conheceu? Aquela pessoa que o outro se encantou? Não, tá lá, continua lá. Só que agora vem outros problemas. E a questão, eu vou fazer uma live sobre isso qualquer dia, tá? E o que acontece? As pessoas acabam só enxergando o lado ruim, passam a ver só o lado sombra. A pessoa não vê mais aquele lado legal, aquele lado divertido, aquilo que conquistou. Não vê mais. Aí só vê o lado negativo. E aí tenta, porque tenta fazer a pessoa ser de novo só aquele lado bonito. Só aquilo ali. Não é. Não é. As pessoas são um todo, são completas. E aí,
Só que aí você quer que a pessoa seja daquele jeito, só que você não quer ser do jeito que a pessoa quer. Você não pensa em mudar nada, só que você quer mudar o outro. Percebe? Percebe o que acontece? Eu e meu esposo não temos mais diálogo, cada um na sua, não tem mais planos juntos. A Edileide está falando, Edileide, se há tempo, perceba o que você pode mudar nisso, né? Não fica deixando o tempo passar. No uso deixa para lá. No uso deixa para lá. Gente, deixar para lá é você empurrar o problema com a barriga. Mas, também não dá para você viver, viu a Conceição aí, 32 anos com problema de relacionamento, problema de diálogo. Pelo amor de Deus, gente, não vale a pena viver assim. E uma das coisas, até estava falando sobre os planos em comum, uma das coisas que alimentam demais o meu relacionamento e o Wagner, que eu falo que não é perfeito, não, mas é muito gostoso e muito saudável. O quê? A gente conversa muito, tudo bem, eu converso pouco. Mas eu dou brecha para ele falar também, tá? Ele fala bastante. A gente conversa muito e a gente tem muitos planos em comum. A gente pensa muito a curto e médio prazo. A gente fala sobre viagens, para onde que a gente vai, a gente fala sobre trocar carro, e a gente coloca tudo isso no papel. O papai Excel está sempre na nossa vida, né? Eu falo muito sobre isso com ele. O que a gente vai fazer daqui 10, 20 anos? O que a gente quer? A gente quer rodar o mundo. Mas isso é muito difícil. Não é não. Não é não. Ainda vou fazer uma live sobre isso. Como é que a gente conquista? Como é que a gente faz acontecer todos os nossos planos? Quando o casal deixa de ter planos, o casal, muitas vezes, o diálogo acaba. Gente, e vocês só ficam falando do que acontece no dia a dia. Percebam, vocês têm que ter algo a mais para falar. Comecem a sair, comecem a ter aquela vida gostosa a dois, né? Sai, vai no barzinho com música, começa a falar sobre outras coisas. Sai das contas a pagar, sai dos problemas com os filhos. Esses diálogos curtos, saiam dos diálogos curtos. Pare de falar sobre as tarefas de casa. Muda, vira o disco. Né? Lembra que a gente virava? Denuncia a idade, né? Esse negócio de virar o disco. Vira. Pelo amor de Deus, sai um pouco dessa situação e fala sobre assuntos gostosos. Retoma os planos do casal. Não é impossível. É tudo uma questão de decisão. Eu decido fazer o meu casamento melhor. Eu decido, a partir de hoje, mudar essa dinâmica relacional. Eu decido. A partir do momento que eu decido, eu consigo fazer tudo diferente. Porque eu tomo um pensamento como uma ação. Eu decido que a partir de agora, meu relacionamento não vai mais ser aquele relacionamento silencioso que a gente não se fala mais. A partir de agora, eu vou começar a ter diálogos assertivos e eficazes. Com meu marido, com a minha esposa, eu vou vou me aproximar e vou retomar esse diálogo. É tudo uma decisão, gente. É isso que eu queria abordar com vocês. Tinha mais coisas, mas eu falei demais sobre algumas outras. Mas não tem problema. No workshop, que vai rolar aí do dia 23 ao dia 26, eu vou abordar de novo o assunto diálogo, com N outras informações, e tragam um caderno, anotem tudo que vocês puderem anotar, porque tá riquíssima. E assim, tudo que vocês foram falando aqui, tudo que vocês forem falando aqui, eu vou anotar direitinho, porque eu vou colocar no workshop. Espero que vocês todos estejam lá. Esse workshop, o tema desse workshop, restaure o seu casamento. Restaure, gente, eu vou falar sobre uma porção de coisas. Eu vou falar sobre diálogo, eu vou falar sobre intimidade, eu vou falar sobre mágoas e ressentimentos. Eu vou falar sobre, acho que deu uns 14, 15 erros que os casais cometem no relacionamento e vou abordar passo a passo como não fazer isso. Vou falar também sobre como fazer ser diferente. Vou falar sobre o valor do casamento, o valor da família. Casais estão descartando os relacionamentos por pouca coisa, pelo que não sabem fazer. Gente, o que vocês não sabem, vocês aprendam. É só aprender o que você não sabe.
É muito fácil. É claro que a gente tem que lidar também com os nossos conflitos, nossos problemas, mas a partir do momento que a gente entende que a gente tem esses problemas, que a gente tem esses dilemas, que a gente pode resolver, fica tudo muito mais fácil. Conceição, a Conceição está dizendo aqui que não tem mais volta. Conceição, a partir do momento que vocês. Eu falo, gente, ó, a partir do momento que vocês ainda estão sob o mesmo teto, que você percebe que ainda existe amor na relação, o amor ele pode estar lá, embaixo das mágoas, embaixo dos ressentimentos. Quando você começa a tratar isso, quando você libera, quando você consegue, através da humildade, liberar o perdão, você consegue enxergar o amor ali na relação. Vocês conseguem retomar, sim. É um passo a passo. Não perde o workshop, não perde, porque lá eu vou falar exatamente o passo a passo para vocês restaurarem o casamento de vocês. Acho que estou longe de fazer isso, estamos numa crise há um ano. Como é difícil. É Cláudia, né? Cláudia, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Eu falo assim, gente, não é fácil, mas vale muito a pena. A gente está falando do casamento de vocês, a gente está falando de uma vida a dois, a gente está falando de família. E muitas vezes com filhos. Com filhos. Se vocês percebem que ainda existe amor na relação, existem N conflitos, mas existe amor na relação, existem filhos, vamos batalhar? Vamos tentar fazer? Existe 1% de chance? Vamos retomar então? Eu queria agradecer vocês pela participação de todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Desculpe se eu não consegui ler todas as perguntas. Coloquem Deus na relação de vocês. Coloquem Deus, tá? O nosso Pai Celestial, eu não falo sobre religião, eu falo de um Deus criador. Coloquem Deus na vida de vocês. Muito obrigada pela participação de todos aqui. Agradeço de coração. Beijo grande, espero vocês na próxima live segunda-feira.